Hebreus capítulo 2, versículo 1 a 4. Hebreus 2, 1 a 4. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor, no meio de tanta tribulação, ainda podermos estudar a Tua palavra, voltarmos a Ti. Por isso pedimos a Ti, Espírito Santo, que Tu nos guies, Senhor. Fale através de nós, fala ao nosso coração, e nesse início de ano, nos revela mais da Sua vontade, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela casa da irmã Joana, pela sua família, pelo seu coração de nos receber. Por isso, nos edifica nessa noite, Senhor, e fala conosco em nome de Jesus. Essa é uma palavra que a gente já falou e eu acredito que nesse início de ano a gente precise reconsiderar algumas coisas que a gente já falou, né? Nós já chegamos no capítulo 7 de Hebreus, então nós passamos quase a metade do ano de 2024 estudando Hebreus. Estudamos Hebreus em Maricá, em Cabo Frio, em Miguel Pereira, em vários lugares que a gente foi. Porque a intenção que eu percebo nesse ano é que a gente precisa iniciar 2025 com o sentimento de que a gente é um povo salvo, entendeu? Que a gente é um povo que vamos entrar 2025 na esperança da vida eterna, que a gente tem uma esperança, que é algo que o Senhor tem nos dado e a gente não pode perder, que é a esperança da salvação. Então aqui fica muito claro que Paulo está trazendo os cristãos, aos hebreus, a uma compreensão sobre a salvação, né? Eu acho que não tem nada melhor do que iniciar um ano sabendo o que é salvação e o propósito da salvação. Então aqui, Hebreus 2, a gente pode dizer que Paulo mostra os 5 aspectos da salvação, né? O que é ser salvo? Como que eu fui salvo? Por que eu fui salvo? Qual é a prioridade da minha vida em entender a salvação? Isso aqui a gente pode dizer que está... a gente poderia pegar, né, uma ajuda bíblica, pegar esse versículo, mais especificamente o versículo que diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, versículo 3 do capítulo 2, e colocar dentro dele Romanos capítulo 8, versículo 28 a 30. Como que a gente entende essa grande salvação? Olhando para Romanos 8, versículo mais especificamente 29 e 30, quando Paulo diz: porquanto aos que de antemão conheceu. Então o que é ser salvo? Primeiro é que somos conhecidos por Deus. Deus inicia o plano de salvação conhecendo um povo, elegendo um povo, escolhendo um povo. E Paulo diz que esses conhecidos por Deus, eles são predestinados. Aos que conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Então a predestinação é para a conformação de Jesus Cristo. Todo mundo que é conhecido por Deus na eternidade, eleito por Deus na eternidade, segundo a presciência de Deus, todos esses têm que ir para um lugar, que é se parecer com Jesus Cristo. Então eu acredito que o ano de 2025 que a gente busca é sermos mais semelhantes a Jesus, mais parecido com o Senhor.
E aqui Paulo continua, a fim de que sejamos o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou, olha a sequência. Isso aqui, os estudiosos da Bíblia chamam de o fio de ouro do Evangelho. O fio de ouro do Evangelho, primeiro, é os que predestinou. Segundo, a esses também chamou. Terceiro, aos que chamou também justificou. Quarto, aos que justificou, a esses também glorificou. São 5 coisas. Deus predestina, Deus chama, Deus justifica e Deus glorifica as pessoas, que Ele tem como seu povo para pertencer à igreja. Então ninguém, nesse ano de 2025, se não entender os pontos cruciais da salvação, isso que Paulo chama aqui em Hebreus 2:3, né? A grande salvação. O que é a grande salvação? É essa salvação aqui. Que Paulo começa mostrando primeiro que Deus conheceu aqueles que seriam dele. Mas que conhecimento é esse? Não é um conhecimento que Deus, de repente, acordou de manhã e falou: eu conheço fulano e vou salvar fulano. Não é isso, não. É que todos os que vão ser para a salvação estavam na mente de Deus e na mente de Cristo. É isso que 1 Pedro 1,2 diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito Santo, para a obediência e a aspersão no sangue de Jesus Cristo. Todos os que vão ser salvos estavam na mente do Pai, na mente do Filho. Estávamos em Jesus Cristo, nesse plano, esse propósito eterno. Mas também não só isso, não é só o conhecimento eterno de Deus, mas também a predestinação. O que é predestinar? Efésios 1:5, Paulo diz: ele nos predestinou para ele, para filiação, por meio de Jesus Cristo, segundo o bom prazer da sua vontade. Então, por um lado, primeiro eu sou conhecido por Deus eternamente, na mente do Pai, na mente do Filho. Segundo, Deus viu o meu passado, o meu presente e o meu futuro. Isso é predestinar. Predestinação não é fatalismo, entendeu? Que as coisas ruins vão acontecer e está predestinado. Não, a predestinação está relacionada com a filiação. Deus predestina-nos para sermos o quê? Filhos. E nos predestinou para a filiação. O propósito de Deus é ter o quê? Filhos. Filhos dele nessa terra. Terceiro, ele chama os que ele quer transformar em filhos. Colossenses 3,15 diz: o qual também foste chamados no corpo de Cristo. Todos os salvos, conhecidos por Deus, predestinados por Deus, eles são chamados para pertencer o quê? À igreja. Por isso que esse ano de 2025, eu acredito que uma das coisas mais nobres para a gente como cristãos é amar a comunhão da igreja. É viver como igreja, se relacionar como igreja. Por isso que eu não esperei dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7. Eu falei, vamos reunir, mesmo que seja um grupo pequeno. Porque se Deus nos conheceu, segundo a sua presciência, se Deus nos predestinou para sermos filhos dele, para que Deus quer que a gente exista então na Terra? Para nos chamar como igreja. Igreja é justamente isso. O que é igreja? É chamados para fora. Então, Paulo não somente mostra isso, mas ele também mostra que essa grande salvação é uma justiça que Deus nos deu através do seu Filho. Romanos 5, versículo 1, Paulo diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os salvos que estão experimentando 2025. O que a gente espera em 2025? É viver como salvo, conhecidos por Deus, predestinados, chamados e mais o que? Justificados. Você quer saber se esse ano vai ser bom para você? Vai ser bom porque você é o quê? Conhecido, predestinado, chamado e justificado.
E, por fim, o destino dessa grande salvação é algo muito glorioso. O caminho que Deus tem dado para a gente, como salvo, eu estava considerando, né, uma reunião da virada do ano que eu estava vendo. Irmãos, é trágico. Você vê 40 mil pessoas, ou como a irmã falou, quase 200 pessoas para nada, sem saber que tem um plano eterno, que Deus conheceu pessoas, que Deus predestinou, que Deus chama, que Deus justifica, e por fim, esse propósito vai se estender até uma coisa chamada a glória final. 1 João capítulo 3, versículo 2, João diz: sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque veremos como ele é. Esse é o propósito. O que é a grande salvação de Hebreus 2, 3? Por que essa salvação é grande? Porque ela engloba todo o plano de Deus. Desde a sua concepção eterna, no conhecimento de Deus, na predestinação, no tempo. Deus te chama para pertencer a um grupo de pessoas que a gente chama de igreja. Pode reunir na sua casa, debaixo da árvore, numa padaria, pode reunir no trem, pode reunir em qualquer lugar. Nós somos igreja. Igreja reúne. Porque somos justificados e temos um destino. Qual é o nosso destino? Não é que 2025 vai ser melhor do que 2024. Não é isso. É que 2025 a gente tem mais uma oportunidade para esperar o quê? A manifestação de Jesus Cristo. Quando ele se manifestar, nós também seremos manifestados com ele o quê? Em glória. Então viva 2025 olhando para essa glória. Desejando essa glória, desejando uma vida futura, uma vida eterna. O que eu não vi nas 2 horas que eu fiquei vendo aquele grupo na televisão? Nada da glória, nada do reino, nada futuro, nenhuma esperança do céu. Nada. 2025 é se você vai ter o melhor carro, que você vai ter isso, que não, irmãos. Nós somos chamados em 2025 a desfrutar de quê? Da grande salvação. Aquilo que é grande, né? E Paulo aqui, ele mostra que essa grande salvação à luz de Hebreus capítulo 2, vê aí Hebreus 2, no mesmo capítulo que você está. Nós lemos o versículo 1 a 4. Mas olha só o versículo 9. Hebreus capítulo 2, versículo 9, Paulo diz assim: vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de quê? De glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Isso mostra que Cristo é a nossa grande salvação. A nossa salvação não são coisas só que Cristo nos deu. A presciência do Pai, a predestinação, o chamado, a justificação pela fé, ou a glória futura, não. A nossa grande salvação está baseada em quê? Primeiro, Hebreus, olha aí, no Hebreus 2, capítulo 2, versículo 14. Por que nós podemos viver como salvos, experimentando uma grande salvação? Diz o que no versículo 14? Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele, que em Jesus igualmente participou, para que, olha isso aqui, por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, o quê? A saber, o diabo. O que Paulo está falando nesse versículo 14 de Hebreus 2? Que Cristo, para nos dar a grande salvação, ele se encarnou. É isso que Paulo está dizendo. E quando ele se encarna, quando o verbo se faz carne, ele vem participar da sua e da minha humanidade. Tudo que você vive hoje, Cristo viveu. Tudo que você passa, Cristo passou. E aqui Paulo diz que a entrada de Cristo na nossa humanidade é para destruir o quê? Aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, a encarnação. 2025 é para a gente viver
a experiência do Cristo que se encarnou e se entregou por mim e você na cruz do Calvário. 2025 não é para a gente ficar esperando as bênçãos do Senhor. Então, somente é para a gente viver o propósito da encarnação de Jesus. Isso é o quê? O primeiro ponto da grande salvação. Jesus se fez o quê? Homem, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. João diz assim, né? E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, do Filho único do Pai. Então, o propósito que a gente tem em 2025 é nós experimentarmos a vida humana de Jesus. Viver mesmo como homem. Ele viveu como homem. Ele andou como homem. Ele experimentou a humanidade perfeita, irmãos. Então, segundo, olha só Hebreus capítulo 2, versículo 9. Como homem, sendo homem, ele precisava de uma coisa que a gente chama da experiência da morte. Se lembra Hebreus 2,14? Paulo diz que por sua morte ele destruiu. Mas o que essa morte é? O que Hebreus 2,9 diz? Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do quê? Do sofrimento da morte, foi coroado de quê? De glória, de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. O que é isso aqui? O que Paulo está dizendo? É que Cristo foi à cruz, irmãos. Quando ele se fez homem e viveu como homem, andou e curou, operou milagres, ele fez toda aquilo que a gente chama da vida humana de Cristo, ele tinha um propósito. Qual é o propósito do Senhor? Encarnar. Qual é o propósito dele? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não, mas tem a vida eterna. Por quê? O propósito é que Jesus tinha que provar a morte por toda a humanidade. Então a crucificação de Jesus é uma prova cabal de que a grande salvação é real para nós. Que ele não só se fez homem, o Verbo não só se fez homem, o Verbo também foi o quê? Crucificado. 2025 é uma esperança de que a cruz de Jesus ainda é real no nosso relacionamento. Para o céu, para a vida eterna, para a eternidade, para tudo aquilo que a gente chama de bênçãos. Eu quero desfrutar das bênçãos de Deus. Você precisa entender que Cristo morreu não para te dar um carro. A bênção de Deus não é um carro. 2025, Deus não te promete um carro, uma casa nova. Eu quero carro, eu quero uma casa nova, eu quero um marido. Gente, não é isso que a gente está buscando. O que nós estamos buscando? A eternidade. A vida eterna, é isso? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tem um carro novo? Uma TV de 70 polegadas? Não, irmãos. Fica claro que a cruz de Jesus Cristo é para te dar o quê? Vida eterna. É a eternidade que a gente busca. A grande salvação apresenta para nós uma vida futura, igual aquilo ali me abalou muito. Que eu estava com expectativa de ouvir uma palavra. Eu falei, meu Deus, é a virada! Não vira nada! As coisas ainda são terrenas e materiais. Mas Paulo, no versículo 10 de Hebreus 2, ele não só mostra, no versículo 14 de Hebreus 2, ele fala da encarnação. Hebreus 2,9 da crucificação. E Hebreus 2,10 fala de quê? Olha só. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem. O que é isso aqui? Conduzisse muito. Qual é o propósito de Deus? Conduzir muitos filhos para a glória. Aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Qual é o propósito? É que Jesus, ele não só encarna,
Hebreus 2,14. Ele não só é crucificado, Hebreus 2,9, mas Jesus também ressuscitou o terceiro dia. Porque qual é o propósito da ressurreição? Se não houvesse ressurreição, não teria salvação. Então 2025 é para a gente viver uma experiência de que Deus está nos conduzindo para o quê? Para a glória. Olhar para a eternidade. 2025, um irmão me mandou assim, esse é o ano tal. À luz de Hebreus 2,10 agora eu descobri que esse é o ano da glória. É o ano em que Deus está nos conduzindo para a glória. Como? Como que é? Por meio do sofrimento. Não mudou nada, irmãos. Só virou de um ano para o outro. Os problemas são os mesmos. E vão intensificar, e vai ficar mais brabo, e vai ficar mais difícil. As perseguições, as calúnias, o abandono, os desaforos, os ataques. Porque esse é o caminho. Esse é o caminho da glória. Qual é o caminho para conduzir as pessoas à glória que Jesus usou? Foi num palácio, rodeado de bens materiais? Não. Foi como? Na cruz. A cruz é o caminho para a glória. Olha como Paulo terminou, o autor da salvação. Hebreus, que nós lemos, 2:3 fala da grande salvação. Hebreus 2:10 fala do autor da salvação. A salvação é grande porque tem um autor. Se lembra, Hebreus, Paulo diz que olhando para ele, para o autor e o consumador da fé. Então a salvação está baseada na ressurreição de Jesus. Se Jesus não tivesse ressuscitado, não teria salvação para ninguém. Ano novo só é novo se você experimentar que Jesus teve uma vida humana encarnada, que Jesus foi crucificado no seu lugar e que Jesus ressuscitou para te levar para a glória. Hebreus 2:7. Eu estou falando da grande salvação. Entendeu? Por quê? O que eu percebi na virada do ano? E hoje a Joana falou também que foi a mesma percepção. É que parece que não tem salvação grande. As coisas são tão pequenas que as pessoas resumiram a virada do ano numa camisa branca, num tênis branco, numa bermuda branca. Outros, tem que usar amarelo. Outros, tem que usar... Não, irmãos. Olha só Hebreus 2:7. Nós falamos Hebreus 2:14, encarnação, se lembra? Hebreus 2:9, crucificação. Hebreus 2:10, ressurreição. E Hebreus 2:7, o que diz? Fizeste o... Quem é esse aqui? Jesus, encarnado, crucificado, depois ressuscitado. Ele é o quê? Menor do que os anjos. Mas na exaltação, quando Jesus subiu aos céus, quando Jesus entrou para a presença do Pai, Paulo diz que ele foi glorificado, honrado e coroado. Olha que lindo. E Paulo diz assim, e ele é constituído sobre todas as coisas. Ele é exaltado, irmãos. O Cristo que a gente serve em 2025 não é um Cristo que a gente vai ficar ali, Senhor, se tu quiseres, se tu... É um Cristo exaltado. É um Cristo que está acima de todo principado, toda potestade, toda a horta espiritual da maldade. E ele é o quê? Ele é o cabeça da igreja. E ele delegou e colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. E para ser o cabeça deu o quê? A igreja. Quem representa a autoridade desse Cristo exaltado hoje de Hebreus 2:7? A igreja. 2025 é para a gente viver e tomar tudo aquilo que Cristo prometeu para nós. A glória. O que diz que nós já lemos em Hebreus 2:10? Conduzir muitos filhos à glória.
É a glória, irmãos. O propósito é a glória. Se você viver 2025 com uma mente de que você está na terra, vive na terra, aqui, seus filhos na terra e vive aqui na terra, irmãos, você vai perder a percepção da intronização e da exaltação de Jesus Cristo. Se lembra? Filipenses 2, que Paulo diz: temos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, existindo na forma de Deus, não usou como usurpação o ser igual a Deus. Olha a encarnação. Antes ele se esvaziou, sem encarnação. Ele entrou na humanidade, se fez homem. Assumindo como homem, ele se torna o quê? Servo. Ele não usurpa a glória do Pai, ele vive como homem. E ele experimenta o quê? A morte, e a morte de cruz. Mas Paulo também diz que ele é exaltado. Quando ele diz que Deus o exaltou. Por isso todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar aonde? No céu, na terra, debaixo da terra, que Jesus Cristo é o Senhor. Isso é exaltação, irmãos. Jesus está sobre o céu, sobre a terra e sobre tudo que há debaixo da terra. Jesus está entronizado nessa noite. 2025 é para a gente viver nesse Cristo entronizado. Que está sobre tudo, sobre todos, sobre o quê? Sobre enfermidade, sobre doença, sobre problema, sobre dificuldade. Mas Hebreus 2:11, lê para mim Hebreus 2:11. 2:11. Os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de me chamar de mim. Entendeu? Olha o que Paulo diz, que Cristo, além de ser entronizado, cheio de glória na presença do Pai, Paulo diz que ele também nos santifica. E Paulo diz que ele nos santifica porque ele não tem vergonha da gente. Por que a gente pode experimentar 2025 uma vida sem vergonha, no bom sentido da palavra? Sem ter o sentimento de que a gente não tem vergonha do que o Senhor fez por nós. Porque ele está nos santificando diariamente. Diariamente você precisa entender que esse tempo de experimentar a grande salvação à luz de Hebreus 2:11 é um tempo de você ser santo. Você quer viver uma vida próspera em 2025? Seja santo. Mas aqui Paulo diz que a santificação vem de um só, de Jesus. João 17:17. João diz que a palavra, ela nos santifica. Jesus nos santifica. Indo a palavra, também nos santificamos. Por isso a gente pode entender que o Senhor não tem vergonha de nos chamar de irmãos. Entendeu? Isso aqui é belo pra gente, irmãos. Porque as pessoas olham pra gente e não consideram a gente irmão. Mas graças a Deus eles não estão santificando a gente. Não foi eles que separou a gente para ele. Foi o Senhor que nos separou. Então, nós somos irmãos de Jesus. Antes de sermos irmãos da igreja, da comunhão da igreja, da família da fé, nós somos o quê? Irmãos de Jesus Cristo. E não somente isso. Olha só Hebreus 2:13. Isso está tudo em Hebreus 2. E depois você lê Hebreus 2 com essa perspectiva nova. Qual é? Hebreus 2:13 diz assim: e outra vez eu porei nele a minha confiança e ainda, olha só que lindo, eis aqui estou e os filhos, ó Deus, que tu me deste. Isso aqui sabe o que fala? Que Jesus, quando ele se encarna, quando ele morre, crucificado, ressuscita, é ascendido aos pais, nos dá o dom da santidade, nos torna santos, nos torna irmãos. Paulo está dizendo que agora eu tenho toda a oportunidade de viver na presença do Pai de Jesus. Está aqui. Ele diz assim, aqui, Pai, está os filhos que tu me deu. Entendeu?
Paulo está dizendo, eis aqui estou. Ó, primeiro Jesus, quem é esse que está? É o Filho de Deus, no versículo 13. Aí Paulo continua, e os filhos que você me deu. Então nós somos filhos de Jesus ou filho do Pai? Pai? Filho do Pai. Nós conhecemos o Filho de Deus, mas viramos filhos do Pai. Filhos do Pai eterno. Então, essa é a nossa segurança. E para terminar, essa salvação grande, ela tem três coisas. Uma natureza, ela tem uma necessidade e ela tem um autor. Nós vamos terminar falando dessas três coisas. Relacionado como escaparemos nós se negligenciarmos o quê? Essa tão grande salvação que fez Jesus encarnar, que fez Jesus morrer na cruz crucificado, que fez Jesus ressuscitar, que fez Jesus ser exaltado, que fez Jesus ser o nosso santificador, que fez Jesus nos levar de volta para o Pai. E agora o Pai de Jesus é o quê? O meu Pai. Só que tem três coisas. Eu necessito dessa salvação. Eu preciso dessa salvação. Eu tenho que viver 2025 falando para mim mesmo, Deus, eu necessito dessa salvação. Acordar amanhã, dia 3 de janeiro, falando, Senhor, me salva de novo. Por quê? Romanos 1,18, Paulo diz assim, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Sabe o que acontece hoje? O que as pessoas hoje viram um ano crente, atrás de bênçãos, prosperidade, riquezas, e se esquece que nós temos uma necessidade de salvação. E é por isso que Jesus se encarnou, viveu, morreu, ressuscitou e entrou na glória. Para quê? Para me livrar e te livrar da ira do Pai. É a ira do Pai. O abraço do Pai hoje está disponível para mim e para você. Somos os filhos pródigos. Que o Pai vem, corre, abraça, beija, faz uma festa, mata um cordeiro, calça a sandália, bota o anel, bota as vestes. Porque é assim que somos aceitos. Segundo, o autor da nossa salvação é uma revelação clara do Pai manifestando o seu coração para mim e você. A necessidade é que Deus estava irado, mas Jesus se colocou no nosso lugar e aplacou a ira do Pai. Segundo, Ele é o autor dessa salvação. Ele fez o Pai manifestar o coração dele, através do coração dele, para o nosso coração. Olha como Romanos 3,25 diz, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, pois ter Deus, na sua tolerância, deixado os nossos pecados que cometemos anteriormente. Irmãos, sem essa visão clara de que os nossos pecados foram colocados sobre Jesus, 2025 vai ser o quê? Um peso para você e para mim. E você viver uma consciência cristã sem essa visão de que Jesus te salvou plenamente da ira do Pai e te salvou por quê? Porque Ele manifestou a natureza dessa salvação. Ele mesmo mostra como que Ele poderia nos salvar. Deus nos deu o seu Filho, Romanos 8, 5, 8. Paulo diz, mas Deus prova. Deus não falou, olha, eu vou te salvar. Uma hora você vai estar num canto, eu vou lá, vou te encontrar, mas fica tranquilo que eu vou ficar aqui, eu sou o Pai, junto com o Filho e o Espírito Santo, a Trindade no céu. E aí, como vocês estão? Ah, nós estamos beirando o inferno. Uma hora eu vou chegar, caiu no inferno. Não. Olha, Paulo diz, Deus prova o seu amor para nós. Não é a gente que prova essa loucura. Fiquei vendo, ai Senhor, eu te amo, ai eu te amo. Ama nada, igual João, ama nada.
Quem ama é Deus, irmãos. Tá aqui, Deus prova o seu amor para nós, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Por que Deus me amou? Não sei, porque Ele me conheceu anteriormente, Ele me quis, eu não era nem nascido, o texto que hoje o Léo de Angra colocou, a substância ainda estava informe, não era formado na barriga da minha mãe, eu nem sabia que iria existir, mas eu estava na mente do Pai e do Filho, como eu comecei a pregação. Isso é o amor de Deus. E no tempo, Deus me envolveu com o amor da salvação. 1 João diz, não que nós tenhamos o amado. Olha, qual é o amor dessa era? É o amor de Deus pelo homem. Não que nós tenhamos o amado, mas Deus nos amou primeiro, em primeiro lugar. 2025, o tema para a nossa comunhão seria amados por Deus. Como que você vai se identificar em 2025? Amado. Tem um monte de problema. Sou amado. Tem um monte de dificuldade. Amado está aqui. Ele não me amou, te amou, quando nós ainda éramos o quê? Pecadores. Mas como que eu experimento esse amor? Romanos 5,5, Paulo diz que Deus derramou em nossos corações o seu amor pelo Espírito Santo que nos foi dado. Como que eu sinto o amor? Que o amor está no meu espírito. O amor vive em mim. O amor não é, Deus me ama, não. O amor entrou no meu coração. John Stott, para terminar, ele diz assim, Deus mesmo se deu a si mesmo para nos salvar dele mesmo. Entende isso? Deus mesmo, o Pai, se deu a si mesmo no Filho para nos salvar dele mesmo. Então, é 1 Coríntios, quando Paulo diz Deus estava em Cristo, o Pai veio no Filho para reconciliar consigo o mundo. Deus se deu a si mesmo para me salvar dele mesmo. Você entendeu? Porque o meu problema não é a política, não é a religião, não é a igreja, não é o ano de 2024 que virou para 2025. Nosso problema é ser salvo de Deus mesmo. E Deus nos salvou através de Jesus. Então, 2025, irmãos, viva a grande salvação. Amém? O ano de fevereiro, grande salvação. Março, grande salvação. Os 300, ainda resta 363 dias. Já passaram 2. Já diminuiu a conta, filho. Não começou não, já o relógio de Deus já foi. E o nosso também. Então viva os 363 dias do ano experimentando a salvação do Senhor. Entrega o seu coração, suas motivações, os seus sentimentos. Lá em casa, nós resolvemos fazer um devocional coletivo. Quem acorda cedo faz o seu. Depois a gente entra, todo mundo com o pão que comeu, o pouquinho que comeu, o Esté com o pãozinho dela, a Ellen com o pãozinho dela, o meu com minhas migalhinhas, e a gente vai comendo junto e vai se relacionando. Por quê? 2025... que Deus colocou no meu coração, é o tempo de vivermos a grande salvação. Não é brincarmos de crente. Viva como salvo. Se mantenha salvo, permanece salvo. Né? Dá um testemunho de salvo. Não precisa querer ir para o céu tentando conquistar Deus. Não, Deus já te conquistou. Deus já te salvou. Então viva 2025 nessa experiência. Te louvamos nessa noite. Agradecidos pela sua tão grandiosa salvação, Senhor. Nos ensina a vivermos a vida cristã, Senhor, olhando para essa salvação tão simples, mas que, à luz do que lemos em Hebreus 2, ela é tão grande. Ela fez o Senhor se encarnar, o Senhor viver durante 30 anos nessa terra, o Senhor ir à cruz para me substituir e substituir todos os seus filhos eleitos, predestinados e chamados.
justificados, para pertencerem à igreja do Senhor. Por isso pedimos 2025 uma bênção sobre a sua igreja, Senhor. Desperta um povo para viver a grande salvação. Essa salvação tão profunda, tão gloriosa, cheia de benefícios, cheia de esperança, cheia de graça, cheia de misericórdia. Ó Deus, revela a sua salvação para nós. Não deixe-nos passar nessa vida sem olharmos para o Senhor nessa noite. Queremos olhar para Ti e dizer obrigado, Senhor, por estar aqui em 2025, ainda entendendo que o Senhor tem uma salvação grandiosa durante todo esse ano. Se tropeçarmos, Senhor, pega na nossa mão. Se fraquejarmos, nos levanta, nos encoraja a viver 2025 na experiência dessa grande salvação, que Deus fez tudo e não deixou nada para nós fazermos. Isso é graça, Senhor. Obrigado pelo ano da sua graça em 2025. Fala nós que aqui estamos, os que vão ouvir a mensagem. Fala o seu povo, Senhor. Abençoe as igrejas de São Gonçalo. Abençoe o seu povo em Itaboraí, em Maricá, Senhor, no Rio de Janeiro, Senhor, em Rocha Miranda, em Caxias, em Belfor Roxo, em Nova Iguaçu. Senhor, abençoe o seu povo em Angra dos Reis, em Cabo Frio, na Mar, em Vila do Sol, onde houver filhos do Senhor em todo estado que experimentem a graça grandiosa do Senhor, a grande salvação do Senhor. Que esse ano seja um ano de vermos essa grande salvação na nossa casa, na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos cônjuges, dos nossos netos, nosso bisneto. Ó Deus, traz ao nosso coração que 2025 é um tempo de salvação, é o tempo da salvação. Não deixe-nos perder a esperança que somos salvos pelo Senhor Jesus Cristo. É o que oramos nessa noite. Continua conosco, Senhor. Fala conosco, nosso individual e também no nosso coletivo. Que nós oramos nessa noite, Pai. Gratos por o início desse ano. Obrigado, Senhor. Chegamos até aqui. Não sabíamos que iríamos chegar até 2025. Mas o Senhor nos trouxe até aqui. Quantos já dormiram, quantos dormiram sem esperança. Mas pela Tua graça chegamos aqui. Queremos dizer Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.